Olá, vamos analisar esse pórtico aqui. Bom, esse pórtico é o quê? É um pórtico de 5 andares, certo? Com 3 pilares. Um pilar central, 2 pilares de extremidade. E esse pórtico aqui, ele está com várias peças com erros. E através dele a gente consegue ver um erro muito comum entre engenheiros que trabalham com dimensionamento apenas no software, certo? Por quê? Porque o método que foi lançado essa estrutura deu vários erros, certo? Então, uma coisa que muitos engenheiros fazem é sair caçando onde tem erro e consertando esse erro, certo? Ao invés de analisar a estrutura como um todo, tá? Quando a gente está trabalhando com concreto, a gente está trabalhando com uma peça global, né? Não pode achar que cada peça trabalha apenas a sua parte. Não, as peças acabam uma auxiliando a outra, certo? E muitas vezes, melhorando uma peça, a gente consegue consertar várias peças diferentes, certo? Então vamos analisar primeiro onde a gente tem erro. Bom, eu rodei essa estrutura, certo? E o que eu tenho? Bom, vou dar a tela novamente, até para mostrar que novamente eu não estou fazendo nada de estranho nela, certo? Rodei a estrutura aqui, beleza? Tenho alguns erros, certo? Então, vamos analisar aqui resultados e editar os pilares. Bom, primeira coisa, eu tenho que o P1 e o P3, eles iniciam com 8 barras de 10 milímetros, certo? E eles terminam com 8 barras de 16 milímetros, né? Nós estamos com uma taxa de aço bem elevada, tá? Então, aqui nós temos um problema, certo? Vamos analisar o que mais? Bom, vamos analisar as vigas, certo? As vigas temos problema, né? Tem flecha ativa aqui, flecha ativa aqui. Vamos para o próximo grupo, né? Que eles estão agrupados, flecha ativa e flecha ativa, certo? Então, todas as vigas estão com problemas de flecha ativa, certo? Então, a gente vai analisar também o pilar central, tá? E o pilar central, taxa de ar de aço, né? AS sobre AC, taxa de armadura, 0,4, tá? Então, esse pilar está no mínimo, certo? Então, o que um operador de software faria? Bom, ele viria assim, ó, esse pilar aqui está no mínimo, eu vou diminuir ele. E todo o resto da estrutura eu vou aumentar o tamanho dela, tá? Por quê? Porque esse pilar central aí, eu não estou com uma taxa de aço bem pequena nele, né? Não estou precisando de tudo isso. Enquanto todo o resto eu preciso de mais concreto, tá? O que, se você analisasse apenas peça por peça, realmente seria a conclusão, tá? Mas não é necessariamente o caso. Por quê? Bom, vamos editar esse pilar aqui, que é aquele pilar aqui, vou diminuir. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ele, eu estou atualmente com uma seção de 25 por 30, certo? Então, atualmente 25 por 30, tá? Vamos fazer o quê? Bom, vamos aumentar ele no sentido do pórtico, tá? Trocar ele para um pilar de 55 por, digamos, 20, tá? Ou 60 por 20, certo? Então, um pilar de 60 por 20. Tá? Mas por que aumentar tanto, né? Um pilar assim? Eu estava com 750, agora eu estou com 60 por 20, 1.200, certo? Então, eu aumentei o pilar 1.200, dividido 750, 60%, né? Eu aumentei bastante esse pilar. Mas por que se ele é o pilar que menos tem carga? Bom, vamos rodar essa estrutura novamente e ver. Bom, rodando aqui, né? O pórtico roda rapidinho, beleza? Nenhum erro. Opa, o que deu aqui? Como isso, né? Tava cheio de erro a estrutura, você foi na peça que não tinha erro, no que estava certo, foi lá, aumentou ela, não aumentou nada do que precisava e funcionou. Bom, vamos analisar novamente a estrutura. Bom, editar pilares aqui. Esse pilar aqui que estava com 8 barras de 16 foi para 8 barras de 12,5, certo? Então, esse pilar aqui reduziu a carga, né? Tá? Ele reduziu os esforços nele, né? Tanto que ele precisou menor taxa de armadura. Bom, essa veio aqui. Antes ela estava com erro, agora ela não está mais com erro, certo? A gente vai aqui, a flecha está dentro do limite, certo? Vamos na próxima viga, ela também está dentro do limite, né? Então, eu aumentei o único pilar que não estava precisando e melhorei a estrutura. Por que isso aconteceu? Bom, aí que está a situação, certo? O que está acontecendo aqui? Se a gente for analisar aqui a deformada, né? Só olhando deformada aqui, até colocar uma escala de 300 aqui só, o que eu vejo? Bom, eu vejo que toda a estrutura se deforma, mas o pilar central não, certo? Então, o pilar central, ele é um ponto rígido da estrutura, certo? Esse ponto rígido da estrutura, quando as peças começam a falhar, o pilar central não vai falhar e ele vai tender a pegar a carga que era para outros pilares e puxar para ele, certo? Consequentemente, ele não vai permitir que o resto da estrutura se deforme tanto. Por quê? Porque ele sendo rígido,
a estrutura próxima dele não irá conseguir se deformar tanto, certo? Consequentemente, justamente aquele pilar que não parecia ajudar nada, certo? Ele é o que mais ajuda, certo? E justamente, ao invés de eu ter que aumentar essas 5 vigas aqui e esses 2 pilares, eu aumentei só um pilar, tá? Então, ao invés de aumentar 7 peças, eu aumentei uma peça, certo? E por que isso funcionou? Bom, porque eu não fui às cegas, tá? Eu pensei o quê? Bom, eu tenho cargas indo para as pontas, certo? E eu tenho a viga deformando muito. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, nas cargas das pontas, eu não quero carga nas pontas, eu quero mandar essa carga para o meio. Aumentei o pilar do meio, beleza? E eu tenho outro problema, eu tenho flecha, certo? Então, eu tenho deformação muito alta, porque momento positivo muito elevado. Como que eu faço para aumentar o momento negativo? Eu reduzo a deformação no meio, certo? Então, eu reduzi a deformação no meio 2 vezes, e, consequentemente, eu consertei os pilares de canto e eu consertei as vigas centrais, certo? Então, todas as vigas eu consertei, 5 vigas, 2 pilares com uma modificação, certo? E aqui que está uma coisa, que você não pode sair caçando erros e consertar só os erros, tá? E que você não pode, muitas vezes, falar que esse pilar está superdimensionado e diminuindo, tá? É essa ideia de sair diminuindo o que não parece precisar que depois dá erro nas obras, tá? O que acontece na prática? Numa obra realmente de 5 andares, tá? Além de todos esses esforços, eu ainda tenho o quê? Bom, esse pilar aqui está servindo de contraventamento, tá? Não é um contraventamento perfeito, mas ele já auxilia, certo? E às vezes, como ele pode estar servindo de contraventamento apenas com compressão extra para ele estar próximo do centro, ou por um momento apenas no eixo forte dele, a armadura dele ainda vai ser baixa. Mas, quando se diminui qualquer parte da estrutura, esse pilar vai começar a sofrer e vai distribuir toda a carga que ele puxava para a estrutura inteira, certo? Então, se eu tivesse feito da maneira cega, né, de sair consertando só o que tem erro e diminuindo o que não tem, o que aconteceria? Bom, eu estaria mandando mais carga ainda para o resto da estrutura, certo? Então, na prática, não saia consertando. Analisa bem a estrutura, analisa quais são os erros, analisa onde já está certo. Onde já está certo não é que tem que diminuir, não. Muitas vezes, onde já está certo é um ponto que a estrutura tem uma alta rigidez e que reforçar mais ali ainda é que vai salvar a sua estrutura e vai gerar economia, certo? Enquanto em pontos onde você está com cargas muito elevadas e taxa de armadura acima de 2, 3%, não necessariamente significa que você tem que aumentar a peça, tá? Por quê? Porque se aumentar outras peças, pode reduzir essa peça também, certo? Então, isso de modelar manualmente peça por peça era o que a gente fazia antigamente, mas quando se dimensionava manualmente, as hipóteses eram diferentes, tá? Quando se dimensionava manualmente, o que era feito? Bom, se imaginava que todas as peças iam ter uma deformação limite, certo? E aí se calculava a seção delas baseado nessa deformação e baseado na carga delas, certo? Então, o dimensionamento antigo não era lançar qualquer peça ali e ver se passava, não. Era baseado nas cargas que você está estimando que aquela peça tenha, você gera uma seção capaz de resistir aquelas cargas, né? Você não chutava qualquer peça e vai que dê certo, tomara que dê certo, vamos ver a armadura que dá, se não der aumento. Não, tinha um propósito totalmente diferente e tinha vários cálculos, né? Que hoje em dia é só o software pedindo seção, chuta qualquer coisa, deu, não deu, azar, tá? Que depois realmente dá problemas na obra, né? E realmente aí nesse caso seria uma questão de muitas peças estarem com seções acima do necessário, certo? Então, aumentando um pilar, né? O que eu estou fazendo? Estou fazendo 7 peças, não precisar ter uma seção acima do necessário, né? Por quê? Porque realmente, né? Se eu tivesse deixado aquele pilar daquele tamanho, eu teria que aumentar a seção de 7 peças, tá? Então, com aqueles 450 centímetros quadrados de concreto, tá? Se a gente pensar então aqui, 450 centímetros quadrados, tá? 450 dividido por 100 vai dar 0,045 metros quadrados, tá? Que um pilar aqui de 16 metros é menos que 1 metro cúbico consertando várias seções. Com menos de 1 metro cúbico, você conseguiria consertar as outras 7? Difícil, né? É bem complicado consertar 7 peças com menos de 1 metro cúbico. Agora, consertar uma peça, facinho, certo? Então, seria isso, certo? Sempre analisando a estrutura como um todo, nunca saindo caçando onde está errado, tá? Caça onde está certo. Onde está certo também é legal. Por quê? Porque onde está certo, eu sei que a estrutura está funcionando. Então, pode ser que eu faça ela funcionar melhor ainda, consertando mais ela e reforçando já onde está certo, certo? Então, até a próxima.